Uma terapeuta, através da rede social, ela vem mencionando que o queijo é de difícil digestão. Quando ela fala isso, ela coloca a culpa na caseína. Nós sabemos que a caseína é a principal proteína do queijo. Mas, para a fabricação do queijo, nós vamos ter o quê? Um processo de digestão. Então, a mesma caseína, ou o mesmo peso molecular de uma caseína que vem no leite na da ordenha, não vai ser o mesmo no produto final, queijo. Por quê? Porque durante o processo de coagulação, nós vamos ter uma digestão inicial, aonde se coloca a enzima. E esta enzima, que vai coagular o leite, ela vai romper entre alguns aminoácidos, fazendo uma cisão, ou seja, abrindo a molécula da caseína. Tanto é que esta caseína, ao se abrir, ela se combina com moléculas de cálcio e forma o caseinato bicálcio. Obviamente que durante o processo de maturação, nós vamos ter uma decomposição em peptonas, dessas peptonas em peptídeos, vamos ter em aminoácidos e vamos ter até nitrogênio solúvel no final. Então nós encontramos que o processo de coagulação quebra as cadeias da caseína. Vamos dar um exemplo simples aqui do queijo mussarela. Quando nós vamos fazer o queijo mussarela, nós utilizamos a enzima para o processo de coagulação, mas antes nós já adicionamos as culturas láticas. Quando se coagula e que se faz o corte, que se retira o soro, essa massa ela fica aguardando para atingir um pH, para dar aquela filagem na massa, para que a massa fique igual a um chiclete, vamos dizer assim, na linguagem comum, como alguns dizem, ou seja, ter aquela elasticidade. Então são os queijos de massa filada. Seguindo essa linha, vamos olhar então para a coagulação. Quebrou a caseína. No passo seguinte de maturação, aquele complexo de caseína mais cálcio, que é o caseinato bicálcio, as bactérias começam a acidificar e abaixam o pH e nisso mobilizam uma molécula de cálcio. Então esses micro-organismos também no seu processo de fermentação, para que isso ocorra, ele começa a decompor as proteínas. Por quê? Todo o ser vivo, ele necessita de uma fonte de nitrogênio e uma fonte de carbono. Da onde se retira a fonte de carbono no leite, ou seja, no processo do queijo? Se retira da gordura ou se retira da lactose. Então, fermenta-se a lactose produzindo ácido lático. E da onde que eu retiro o nitrogênio? Da proteína. Então, as bactérias fazem esse trabalho para elas sobreviverem e multiplicarem. As bactérias láticas, que muitas delas são benéficas para o intestino. Então, quando nós temos essa decomposição da caseína, nós estamos quebrando essa caseína em partes menores. Durante o processo, então, final de filagem da massa, nós vamos ter, então, a paralisação da multiplicação de muitos micro-organismos, em que eles são destruídos pela ação térmica. Mas, depois de embalado, salgado, alguns continuam ainda, ou seja, aqueles micro-organismos que nós chamamos de termotolerantes, ou que resistem ao tratamento térmico, continuam ainda o seu processo de maturação. Então vejam só, quando se fala do peso molecular, eles pensam somente no peso molecular na origem, ou seja, daquela informação inicial, e não tem o conhecimento da transformação. E eu sempre volto a dizer isso aqui. Nós, muitas vezes, passamos informações sem conhecimento. Mas é preciso ter conhecimento para informar.